no ano sexto, no sexto mês, aos 5 dias do mês. Se fosse hoje, a gente diria no dia 6 de junho, no dia 5 de junho, no sexto ano do cativeiro do povo, estando eu sentado em minha casa, e os anciãos de Judá sentados diante de mim, sucedeu que ali a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Ezequiel capítulo 8. E eu olhei, e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como o resplendor de um metal brilhante, a criatura que eu vi. Para baixo era fogo, para cima era como um metal incandescente. Estendeu ela dali uma semelhança de mão, e me tocou pelos cachos da cabeça. E o Espírito Santo me levantou, me tirando de mim mesmo, e me levantou entre a terra e o céu, e me levou de onde eu estava, viajando quilômetros, da Pérsia a Jerusalém, em visões de Deus, até a entrada do portão do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus no meio do povo de Deus. A imagem dos ciúmes que provoca os ciúmes de Deus. O que provoca os ciúmes de Deus é tudo aquilo que não é Deus e que é adorado como se fora Deus, ou cultuado, ou recebe a importância e o significado que só Deus deveria ter na vida de alguém. E é objeto de todas as convergências e dos interesses e das energias. Ainda que não se chame isso de Deus, mas se a atitude for essa, seja em relação ao que for, de sexo a dinheiro, ao surto de soberba, de poder e de fama e de vontade, a qualquer coisa. Essa é a construção dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus, como diz Paulo. Que é com ciúme que ele anela pelos que dizem que são seus. Eis que a glória do Deus de Israel estava ali, como a glória que eu vira no vale antes. E ele me disse: filho do homem, levanta agora os teus olhos. Levantei os meus olhos, e eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. Porque este povo existe para provocar o ciúme de Deus com tudo aquilo que cultua e a que dá seu coração e que não é Deus. Disse-me ainda o Senhor: filho do homem, vês o que eles estão fazendo? Tu vês? Tu consegues enxergar? Ou tu estás cego? Tu vês o que eles estão fazendo? As grandes abominações que o meu povo faz para que eu me afaste do meio deles. Tu vês como praticam abominações com as quais eu não convivo nem conviverei. Eles praticam aquilo que me afasta deles. Pois verás ainda maiores abominações.
Então o Espírito de Deus me levou à porta do átrio do templo, onde o povo se reunia. Olhei e eis que havia um buraco na parede. Então ele me disse: filho do homem, cava naquela parede. Mete o dedo naquela parede, naquela taipa. Eu cavei na parede, cavei. E eis que caiu a estrutura e havia uma porta. Disse-me Deus: entra e vê as terríveis abominações que eles fazem aqui no oculto. No átrio é uma coisa, mas existe um mundo paralelo para esses que habitam esse átrio de louvores da minha casa, que vem aos serviços. As portas que eles gostam são as portas ocultas que existem aqui dentro. Então Ezequiel diz: e eu entrei e vi. E eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos que se podia conceber e que existiam no meio do povo estavam pintados e representados na parede em redor daquele ambiente. Tudo impregnado, como hologramas da assombração da maldade projetada de todos os corações. Aquela porta daquele mundo paralelo. E ele diz: eis que 70 homens dos anciãos do povo de Deus, gente que se podia nomear pelo nome, se achavam ali no meio deles. E estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um deles na mão o seu incensário. E subia o aroma da nuvem do incenso enquanto eles rodavam em torno da recâmara das suas projeções de ídolos, de eroticidades, de cultos, de inversões de significado, de abominações que carregavam na sua interioridade, misturada com o incenso apaziguador da religião. Então me disse: vistes isto, filho do homem, o que os anciãos da casa do meu povo, os que ministram sobre o meu povo, fazem nas trevas, no mundo paralelo, nas suas vidas ocultas, como a gente vê todo dia aqui. Semana passada, uma moça de 49 anos nos contou que ela, membro de uma igreja evangélica, pentecostal, recebeu uma visão, uma visitação de um homem que se dizia um anjo. Ela estava acostumada com a história de anjos, só que esse anjo dizia que iria ensinar a ela sensualidade, para que ela fosse uma mulher irresistível. E o resumo da história é que hoje ela está com 49 anos e que se tornou a prostituta do pastor, dos presbíteros, dos diáconos e de toda uma liderança de religiosos daquele ambiente, que se servem dela até o dia de hoje. Ela é discreta, ela educou uma filha, colocou-a na faculdade de medicina, um outro filho está se formando, comprou carro, comprou casa, tem tudo, e estava vivendo anestesiada até que chegou até aqui e a palavra de Deus a molestou. Ontem nós vimos aqui um menino de 15 anos, nos lembrando o que os anciãos fazem nas trevas também, cada um nas suas recâmaras pintadas com as suas imagens de pecado e de idolatria. E o menino disse: meu pai é bispo, minha mãe é pastora, mas meu pai está envolvido com maçonaria, minha mãe com os Rosa Cruz, e eu futriquei nas coisas deles e encontrei magia negra, ocultismo, adereços de magia negra. E depois eles vão para a igreja orar pelas curas das pessoas que são curadas por espíritos que as pessoas nem conhecem a procedência. Tu vistes, filho do homem?
o que eles fazem nas trevas, nas suas recâmaras de imagens e de fantasias, pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor deixou tudo para a gente. Nós somos os representantes de Deus. Deus não está na terra, nós o representamos. E disse-me ainda: tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo ainda do que estas. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está na banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Tamuz, o deus sumério, o deus masculino, que tinha o seu equivalente no Egito, que tinha o seu equivalente na Grécia. Ele é Osíris no Egito, ele é Adonis na Grécia. Tamuz, que existiu sempre no imaginário das mulheres como uma espécie de deus do rejuvenescimento das emoções, porque também era um deus que se associava a Baal no culto da fertilidade da terra, da variação das estações, a renovação dos ciclos. E aqui ele diz: estão aqui as mulheres do meu povo assentadas chorando a Tamuz, ao Deus dos desejos de fertilidade, chorando a Tamuz as suas carências, os seus buracos afetivos, chorando diante de Tamuz como quem pede um homem como Deus para a sua vida, nessa idolatria afetiva que a gente vê acontecendo todos os dias e que vão criando escravidões nos corações femininos. Chorando a Tamuz. Quantas mulheres do povo de Deus estão chorando a Tamuz? O sentido da vida delas tem que acontecer pela chegada da experiência da visitação revigorantemente erótica e sexual da presença de um homem que as faça sentirem-se mulheres. Aí fica esse culto de afetividades angustiadas. São mulheres chorando a Tamuz. Disse-me: vês isto, filho do homem? Vês como estão as mulheres do meu povo, as almas esburacadas e carentes, cultuando o desejo e a carência como se fossem Deus? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor. E eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costas para o templo, e com os seus rostos voltados para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Tinham dado as costas à casa do Senhor e buscavam, aqui nos dias de Ezequiel, eram todas as influências espirituais dos cultos do Oriente, com a astrologia e com tudo que naquela época isso implicava. Nos dias de hoje é isso também e muito mais. Eles deram as costas ao Evangelho. E eles se alimentam de marketing, de truques de hipnose, de sugestão, de controle, de manipulação, tudo planejado para ninguém entre os incautos suportar a descrição da necessidade e a oferta de curas vendidas em nome de Deus por preços exorbitantes. Tudo isso feito em nome de Jesus, mas de costas para o Evangelho, como quem adora o que não é Deus, o que vem apenas do sistema solar, é apenas energia do mundo, é apenas cosmos, é apenas mundo, é apenas materialismo.